Gestão que transforma o valor da sua empresa. Esse é nosso tema de hoje. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos, uma série de episódios do tema central Gestão que transforma. A cada episódio vamos trazer um especialista na sua área para apresentar para vocês um tema que pode melhorar o resultado da sua empresa através de gestão. Então hoje nós estamos trazendo um especialista na área de Valuation e M&A. É isso aí, Gustavo? É isso aí, pessoal. Nós somos a Lubra Consultoria e nessa parceria com alguns profissionais de cada área específica, nós vamos trazer para você conteúdos para o seu dia a dia. Conteúdos que vão, de fato, transformar a sua gestão. Eu sou o Gustavo Meirelles. Eu sou o Lucas Brandão. E juntos nós somos a Lubra Consultoria. E vamos, né, Lucas? Vamos começar essa gestão que transforma. Hoje nós estamos aqui com o Cláudio Sotana. Cláudio, é um prazer recebê-lo aqui na nossa gravação, na nossa mesa de gestão. E eu vou deixar você se apresentar para o nosso público. Legal, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Eu acredito muito que o empresário aprende na prática e aprende com outro empresário. E a forma como vocês estão trazendo esse tema, né, muito didática, muito leve, muito prática, tem sido muito interessante e vai ser um prazer trazer um pouco aqui da nossa trajetória, mas principalmente na prática, como que a gestão, uma boa gestão, melhora o valor da empresa e sim prepara a empresa para um processo de fusões e aquisições. Eu tive uma jornada no mercado financeiro, trabalhei no Banco do Brasil, com governança, fusões e aquisições, e hoje sou sócio da Evolua. E a Evolua, hoje eu falo Grupo Evolua, porque até então nós tínhamos a Evolua Consultoria, onde a gente trabalhava a parte tributária, societária e M&A, e nesse exato momento, então, em primeira mão, falando aqui da Evolua Capital. Então, toda a parte financeira de valuation, fusões e aquisições, a gente está fazendo uma nova comunicação para falar especificamente desse tema hoje aqui com vocês. Então, mais uma vez, obrigado e vamos lá. Apesar que estão escutando, para vocês entenderem o quanto esses episódios serão importantes, estão vendo que quando a gente fala de gestão, só gestão resolve, que é o nosso tema central, que não é só gestão financeira. Qualquer área hoje que a gente venha trabalhar, né, Cláudio, qualquer área fala de gestão, né? Seja os próximos episódios, vocês vão ver que é gestão de marketing, gestão tributária, gestão de produção, então uma série de especialistas, Cláudio, que a gente vai trazer aqui. Mas para começar hoje, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todo empresário que está nos escutando aí, para entender, né? Como que hoje você entra numa empresa, você é chamado para fazer o valuation da empresa? O que é valuation? O que é valuation? Né? Verdade, acho que essa é a base de tudo, né? Legal, legal. Eu trago alguns exemplos sempre para trazer a prática. Então pensa que você vai vender um imóvel ou vender seu carro, por exemplo. O imóvel tem uma tabela de preço ali, um valor do metro quadrado pela região. Mesma coisa, o carro tem a tabela FIPE. Então, se você pegar dois carros com a tabela FIPE igual, mas um carro está mais rodado, feito revisão em concessionária, com pneu novo, e o outro ali está com aqueles detalhezinhos do martelinho de ouro que não fez, está com o banco meio sujo, o cara não trocou o óleo, não fez revisão. Então, assim, esses carros, eles serão vendidos no mercado por valores diferentes, mesmo que eles tenham a FIPE igual. Por quê? Porque é o que o mercado paga. Então, não adianta falar que uma empresa vale a mesma que a outra, porque na hora de vender, na hora do investidor, do interessado, olhar os bastidores, a gestão, o tributário, o societário, o valor vai cair. Então, o que a gente fala, PowerPoint, Excel, aceita tudo. Só que na hora de olhar os bastidores, os números, a realidade, a coisa muda. Então, valuation é o quê? É baseado principalmente nos demonstrativos financeiros, ou seja, na geração de valor. A gente tem algumas metodologias para avaliar isso, mas é como se fosse a tabela FIPE da empresa ou a avaliação de mercado de um imóvel. Então, vai variar para mais ou menos de acordo com, pensando agora na casa ou no apartamento, o estado de conservação, a localização, se é nascente, se é poente, se tem vazamento, se tem isso, tem aquilo. Então, tem o valor de mercado, mas na hora do vamos ver, é os detalhes da operação que importam. Ou seja, quanto melhor organizada a empresa, né, pensando até na geração de caixa, principalmente, mas quanto melhor organizada internamente, mais valor e mais atrativo ao mercado essa empresa vai ser. Você comentou sobre métodos de chegar a esse valor, né? Quais principais métodos hoje
você utiliza, ou melhor, o mercado como um todo utiliza, e que vocês hoje utilizam para chegar nesse valor de um negócio? A gente utiliza as duas principais metodologias, que é avaliação por múltiplos e o fluxo de caixa descontado. Então, o múltiplo, o pessoal muitas vezes fala até de forma simplificada, né? Poxa, pega o faturamento ou pega o resultado, o lucro líquido, multiplica por X vezes, é o valuation da sua empresa. Então, sim, essa metodologia existe, é muito utilizada pelo mercado, principalmente quando a gente fala de empresas de capital aberto. Então, pensa que eu vou avaliar a empresa Alubra. A Alubra faz consultoria em gestão, tem todo um trabalho que ela entrega para o mercado. Quando eu comparo por múltiplos, eu vou olhar o quê? Uma empresa geralmente maior que a Alubra, que tem informações de mercado que eu possa comparar ali, uma regra de 3, digamos assim, né? Ou seja, eu vou comparar a Alubra com uma empresa maior. Essa empresa maior, ela está sendo negociada, por exemplo, na Bolsa, a 8 vezes o EBITDA. Eu pego o EBITDA da Alubra, multiplico por 8 vezes, então eu tenho valuation por múltiplo. É uma comparação, uma regra de 3. É correto fazer sobre o faturamento? Tem um ex-cliente nosso, não vou falar o nome, questões éticas, mas ele compra drogarias. E ele chega na drogaria, observa ela, faz todo o estudo, né, de carro que passa ali, quando poderia vender aquela drogaria. E pelos anos de experiência que ele tem, ele chega no empresário e fala assim: ô diretor, empresário, quanto você vende hoje? Eu vendo 250. Eu compro a sua empresa por 500 mil reais. Você acha que esse é um método válido ou ele estipulou esse método e está tudo certo? A gente tem algumas questões empíricas que, como você trouxe, pela experiência, pela jornada que esse empresário tem, e alguns setores, como o de farmácias, que tem margens bem comprimidas e amplamente já conhecidas pelo mercado, sim, pode ser uma metodologia que para ele tem dado certo. Então ele já sabe que, por exemplo, uma loja de esquina que fatura, sei lá, 1 milhão por mês, cara, a margem vai ser ali 2,5%, 3%, 4%, 5% na última linha estourando. Então ele já tem na cabeça dele e para ele funciona. E tá tudo bem. Próxima metodologia, que é a mais indicada porque ela traz a personalização do negócio, é o fluxo de caixa descontado. O que seria? Que aí sim é onde a gente precisa entender o DRE, ou seja, primeira linha até a última linha, olhando o EBITDA, lucro líquido, a parte tributária. E aí, com base nisso, a gente projeta esse fluxo de caixa para o futuro. Por isso que é importante entender o planejamento, o plano de negócio, estratégia, mercado, porque eu vou olhar, eu vou fazer uma simulação do que eu espero dessa empresa para os próximos períodos. Então, eu vou crescer 20% no primeiro ano, 15%, 10%, e eu faço um fluxo de caixa, ou seja, considerando inclusive inflação, dólar, se for o caso, eu tenho uma projeção de resultado, ou de EBITDA, ou de faturamento, que seja, mas normalmente é o EBITDA que é o principal utilizado. E eu trago esse valor para o presente, por isso que é fluxo de caixa descontado. Então eu antecipo esse valor, né, a uma taxa de desconto que aí varia de setor para setor, e eu falo, olha, essa empresa, considerando que ela tem esse plano de negócio e essa expectativa de resultado, ela vale hoje X milhões. Ô Cláudio, é interessante você estar falando muito, né, na parte de avaliação do negócio, de valuation, usar os valores de fluxo de caixa, de DRE. Você já se deparou com empresas que pediram valuation e chegou lá, não tinha nada disso? Das informações? De DRE montado, de fluxo de caixa. Olha, quando a gente se depara com uma empresa que tem as informações organizadas, a gente se surpreende. É o contrário, né? E normalmente, quem já tem tudo isso organizado é porque já passou por um processo de entrada de investidor. Então, o que mais acontece é o contrário. O empresário que ele, digamos assim, ele se acostumou com a empresa com aquele padrão, ele tira ali o prolabore dele, a retirada de lucros mensal, viaja, troca de carro, mora bem. Só que, se a gente mergulhar nos números, a gente vê que ele não tem o controle da gestão. Ele trabalha ali, está confortável com aquilo, mas quando a gente aperta ali, pede um indicador, uma margem de rentabilidade, uma projeção, ele não tem, ele não sabe. Ele sabe o quê? Que todo mês ele pode ir lá e tirar seus 50, 100 mil por mês, viver a vida dele. Então isso é um grande risco e é o que mais acontece, infelizmente. O Gustavo está cuidando de uma empresa, né, um supermercado, vou falar o nome dela, questões éticas, né? E essa empresa, um supermercado que vende seus 1,8 milhão, né, Gustavo? 1,6 milhão, 1,8 milhão. Numa unidade, na outra 2,300. São 2 unidades. E ele, né, começamos lá o projeto, não tinha controle nenhum. Você vê, 1,8 milhão, 2 milhões não tem controle nenhum. Não sabia o contas a receber. Controle nenhum.
Então Acontece o muito. Gustavo iniciou fazendo uma reestruturação do departamento financeiro, que a gente é especialista nisso, definindo pessoas, processos, controles, apresentando conceitos gerenciais para o empresário. E agora, recentemente, ele falou que eu estou precisando de um investidor. Ou seja, nós preparamos a empresa... Investidor, não estou querendo vender a empresa, né? Preparamos a empresa para que ela tenha os números confiáveis. A partir daí, veio o estralo. Quero vender a minha empresa. Ou seja, você que é empresário que hoje não pensa em vender a sua empresa, mas a gente não vive para sempre, né, Cláudio? A gente não vive para sempre. Já começa a pensar em reestruturar seu departamento financeiro para que no futuro, quem sabe, você coloque na mão de quem? Do Cláudio Sotana. Ele vai fazer o valuation da sua empresa com as nossas informações e você vai poder vender a sua empresa com um valor exato, né, Cláudio? E é interessante, só para continuar, nem todo mundo que quer vender empresa precisa fazer o valuation, às vezes, para saber o valor da sua empresa, de repente, para criar uma holding, para fazer um comparativo. Você já pegou casos também que teve que fazer um valuation sem precisar vender? Da mesma forma que vocês trazem aqui o conteúdo para elevar o nível de consciência dos empresários, desse ecossistema, a gente tem um trabalho de também mostrar para o empresário, para os nossos clientes, a importância de saber o valor, independente de ter um processo de venda, de entrada de investidores ou captação de recursos. Por quê? Saber o valor da empresa é um instrumento de gestão de estratégia, porque saber o que influencia o crescimento ou a queda do valor ajuda muito a tomar as melhores decisões. Ou seja, eu sabendo o valor, eu consigo entender as decisões que eu tomei no passado, se elas criaram que impactou no valor ou destruíram o valor, e como tomar melhores decisões a partir de agora. Então, e é exatamente isso que a gente fala, Gustavo. Saber o valor, ou seja, o valuation, é sim um instrumento de gestão da estratégia e do negócio também. Por quê? Uma situação básica, vocês falaram de supermercados, que tem a compra, né? Ele precisa comprar os produtos para depois investir no processo de venda. Então, muitas vezes, poxa, eu consegui um desconto para comprar uma mercadoria de X%, e às vezes o empresário, no calor da emoção, sai comprando, só que às vezes, por não ter informação do fluxo de caixa, às vezes ele precisa tomar crédito no banco. Então, no final das contas, ele conseguiu um desconto na mercadoria, mas ele teve que pegar dinheiro no banco. E aí aquela margem que ele esperava, que ele tinha na cabeça dele, já corroeu. Foi embora. Por quê? Porque não tem uma boa gestão do fluxo de caixa. Então, com o valuation, sabendo o valor, ele consegue tomar melhores decisões como essa. E é possível, então, você está falando muito dos números, do EBITDA, é possível uma empresa que fatura muito ter um baixo valor de mercado? Com certeza. Com certeza. Não tendo esses indicadores para tomada de decisão e uma melhor gestão, a gente fala que o empresário às vezes fica trocando figurinha. Ele fatura, muitas vezes ele até cresce o faturamento, mas na última linha não está gerando valor, não está gerando resultado. Às vezes contabilmente tem um resultado ali que faz sentido, mas não gera caixa. Então esse empresário às vezes, muitas vezes está se endividando, né, e está mantendo lá o seu padrão de vida, como a gente falou no começo, através de uma alavancagem. E quando a gente aperta ali os números para fazer o valuation, sim, pode ter empresas que faturam bastante, que têm um crescimento, mas que não geram o fluxo de caixa e, consequentemente, não estão crescendo o seu valuation. É como a base hoje, como você comentou, que é uma dos métodos é o fluxo de caixa descontado. O Gustavo comentou que, né, você pode pegar duas empresas do mesmo segmento, que às vezes uma vai valer mais do que a outra. Então, pelo que eu entendi, ao fazer o valuation, o que leva pelo método do fluxo de caixa descontado, se uma gera um EBITDA melhor, com certeza o valor dela é muito melhor. Quando ele for fazer um novo valuation, vamos supor, daqui 2 anos, até para saber se ele melhorou ou não o valor da sua empresa. Daqui 2 anos ele faz um novo valuation e de repente o EBITDA dele caiu, diminuiu, teve prejuízo, o valor da empresa dele vai ser outro. E pode ser até pior do que aquela outra empresa do outro segmento. Com certeza. Que teve uma continuidade no seu EBITDA ao longo de 2, 3 anos. O outro não. Se arriscou, a constância, né? Exatamente. O outro se arriscou demais, alavancou, o EBITDA dele despencou em 2 anos, o valor dele explodiu, prejuízo. O valuation é dinâmico. Então, além das questões particulares da empresa, como vocês bem trouxeram, e é o que vocês tratam aqui, questões macroeconômicas também impactam. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer o fluxo de caixa descontado, que eu preciso encontrar a taxa de desconto para aquela empresa baseado no setor dela, um dos indicadores é inflação,
taxa de juros, dólar. Então, mesmo que o empresário continue fazendo um bom trabalho, quando a gente faz a análise técnica do valuation, pela macroeconomia, o valor pode também aumentar ou cair. E além disso, tem o interesse estratégico de quem vai comprar, porque uma coisa é avaliar, tabela FIP, como eu falei antes, a empresa vale tanto. Outra coisa é quando o investidor vai entrar. Então, às vezes, ponto que o investidor se interessa é muitas vezes a carteira de clientes, às vezes licenças, contratos, dependendo da empresa, no ramo da saúde tem muito isso, né? Contratos de longo prazo, de exclusividade. Então, além da geração de caixa, outras questões também podem ser interessantes para o investidor. Que considera no valor da empresa. Com certeza, que é o intangível. Ou seja, eu estou olhando ali as demonstrações financeiras, mas tem tudo isso que contribui também para o valuation. Né? Então, marca, carteira de clientes, contratos, às vezes ponto. Né? Você falou de farmácia. Farmácia é ponto. Varejo, alimentação, muitas vezes é ponto. Né? Outro dia eu vi em algum outro podcast alguém falando da Drogasil. Né? Drogasil tem em todo lugar, enfim, de 2 esquinas que tinham uma Drogasil em cada esquina. E aí o cara explicou que é questão de ponto, por conta das avenidas, ou seja, é tudo estratégia. O McDonald's usa muito isso. Né? Olha onde os McDonald's estão, sempre num lugar de altíssimo fluxo. McDonald's, na verdade, né, tem muitas questões que falam isso, que é uma empresa imobiliária, na verdade, né? Então, tudo isso entra no valuation. Ô Cláudio, e é interessante, né? Então, quer dizer, para ter um valuation bom, tem que ter uma gestão boa. Com certeza. O dia a dia, a gestão, o olho nos números tem que estar ali em dia, né, com as atividades. E é uma coisa que a gente fala com muita frequência, né, nos nossos clientes. Tem que fazer o dever de casa, tem que fazer o dia a dia. E às vezes a gente se depara muito naquele conceito do dono da empresa. O dono, que às vezes é o centralizador, que sabe tudo na cabeça, que às vezes não se preocupa com o número. Quando você vai fazer um valuation, né, para fazer uma fusão, às vezes o próprio dono está com essa intenção e essa vontade, quando tem essa gestão centralizada, isso dificulta muito o processo? Ou, na verdade, só dificulta a apuração dos números na hora de vender, o pessoal olha outros fatores? Como é que funciona isso? Isso tem um grande impacto, Gustavo. Por quê? Pensa que eu sou um investidor, eu vou entrar na Lubra. Hoje, a Lubra está muito vinculada à imagem de vocês. Então, se de um dia para a noite começar a aparecer o Cláudio ao invés de vocês dois, qual que é o impacto para os clientes? Poxa, quem é o Cláudio? De onde o Cláudio veio? Então, sim, isso é um grande fator que pode contribuir ou não com o valuation da empresa e com a intenção do investidor. E é o que a gente fala, quanto mais independente e mais processos, mais padrões a empresa tiver, melhor vai ser a facilidade do investidor ter interesse em comprar aquele negócio. Normalmente, no processo de M&A, tem sim um período de transição onde o atual dono passa o bastão. Não é assim, fez o Pix na sexta-feira, na segunda-feira o cara assumiu. Pouquíssimos negócios são feitos assim. Mas, quanto menos vinculada a imagem do dono tiver a empresa, com certeza mais fácil é de trazer um investidor. Porque aí ele sabe que ele vai poder ter um poder maior de gestão naquele negócio e identificar o potencial de crescimento. Porque no final das contas, quem está entrando numa empresa, que está comprando participação, ele quer saber daqui para frente. E se eu tenho uma operação muito vinculada ao dono, muito centralizada, isso dificulta e a empresa fica menos atrativa para o processo de M&A. Cláudio, falamos muito de valuation, né? E você explicou muito bem o conceito, o que é o valuation, o seu método que você utiliza, né, as dificuldades que você encontra no mercado para chegar a esse valor, né, mediante falta de gestão financeira, falta de outros, né, tipos de gestão. Agora eu queria entender um pouquinho M&A. A gente fala tanto no mercado, o pessoal fala bem M&A, né? M&A, né? Os gurus aí falam, mas pouca gente hoje entende realmente o que é o M&A e como se chegar nessa aquisição, né? Ou não sei se é isso também, então eu vou dar um de meio ignorante aqui. O que é o M&A? Nos ajude a entender aí como fazer isso. Com certeza. Isso é algo que a gente busca também lá na Evolua, que é desmistificar muita coisa. Quando a gente fala M&A, é um termo em inglês que é Mergers and Acquisitions, ou seja, M, E comercial, e Acquisitions, do A. Nada mais é do que você comprar ou vender participação numa empresa. Quando a gente olha valor econômico
o mercado financeiro, Faria Lima, só são divulgadas as operações multimilionárias, 200, 300, 500 milhões, bilhões. Mas todo dia que a gente fala no Evolua, tem gente comprando, vendendo participação em empresas de todos os tamanhos. O grande problema é que esses processos normalmente são feitos Machismo. da forma incorreta, sem os contratos devidos, sem as diligências. Então nada mais é que o quê? Vocês têm a Lubra, poxa, que está crescendo, está bombando no mercado e eu quero ser sócio da Lubra. Primeira coisa, há a intenção de vocês terem novos sócios? Primeira pergunta. Segunda, o que vai ser feito com esse dinheiro? Vai ser reinvestido na empresa? Vamos supor que eu avalie a Lubra em 50 milhões. E vocês vão... beleza, hein? Por enquanto, sem Aí olhar sim, os números, aí eu acho sim. que vale uns 50 milhões. Gente, especialista falando que a Lubra Consultoria vale 50 milhões. Sem olhar números. Sem olhar números, com a carteira de cliente, com a nossa posição, com o nosso método. Depois de olhar o número, talvez aumente Ó. consideravelmente, para uns 80, 100 milhões. Então vamos olhar aqui 50 milhões. E vocês estão dispostos a abrir 20% da Lubra por 10 milhões. Beleza, eu vou pegar meu dinheiro que está lá no banco, aplicado, rendendo Selic, estou lá quietinho, sem fazer nada, estou ganhando Selic. E aí olhando do lado do investidor, o que eu ganho com isso? O que eu quero ao tirar o meu dinheiro que está lá no banco, colocando na Lubra? Custo de oportunidade, né? Custo de Vou oportunidade. transferindo isso de aí, uma Selic. É uma troca, né? Exatamente. E aí, olhando do lado de vocês que estão vendendo participação, o que vocês vão me oferecer? Primeira resposta, é acima da Selic? Provavelmente. Porque senão, Não vale a pena. por que eu vou tirar o dinheiro de lá? Uhum. Segundo, o que eu vou ganhar além da parte financeira? Eu tenho interesse também estratégico, negocial, de fazer uma parceria com vocês, então tudo isso precisa entrar no jogo. Então, as fusões, aquisições, são essas transações, seja para comprar a empresa toda, seja para comprar um pedaço, seja por sinergias estratégicas e negociais, mas no fundo é sociedades. Eu estou comprando um pedaço, estou virando sócio aqui. Hoje a gente, né, no nosso meio, a gente conhece empresários que têm 5, 6 negócios, porque ele já chegou num nível que o negócio dele já cresceu de tal forma que ele tem sim a capacidade financeira, estratégica e disposição também de aplicar em outros negócios. Então, às vezes é um cara de um supermercado que é sócio também de uma agência de marketing, de uma consultoria. Às vezes ele tem lá, sei lá, uma franquia do Subway ou até do McDonald's e por aí vai. Então, ele vai alocando o seu recurso em operações que ele entende que dão mais rentabilidade do que deixar o dinheiro parado. E aí, como que esse processo é feito? É o processo de fusões e aquisições, que é a formalização da entrada ou saída desses investidores. Mas o pontapé inicial é o valuation. Se você faz valuation, chega num valor, como comentou, chegou num valor. Então, para chegar nesse valor, a gestão por trás tem que estar muito boa, né? Ou não vai nem conseguir achar esse valor. A partir dali, o empresário tem interesse em fazer aquisição ou se unir a outra empresa, parte do pressuposto que o valor da minha empresa é esse, vamos agora negociar e fazer toda a parte burocrática, né? Exato. É isso mesmo, né? Exato. Uma vez que a gente chega no valor, porque uma coisa é o valuation. Então eu fui lá e avaliei a empresa, 50 milhões. Aí você encontrou interessado que quer entrar na empresa. Talvez esses 50 milhões, para ele, tenha um valor maior. Só que obviamente que ele não vai falar isso. Ele vai querer sempre baixar o valor, por quê? Para otimizar o capital dele. Beleza, temos a intenção de entrar no negócio. Me manda os números, que é aí onde você falou que importa muito a gestão. Você tem uma transparência, você tem uma confirmação do que você falou. Poxa, se eu falei que a empresa fatura 5 milhões por mês e ela tem uma margem líquida de 20%, agora me prova isso. Me manda DRE. Ah, mas eu não passo tudo pela contabilidade. Perdeu ponto. Ah, mas a maquininha de cartão, não sei o quê, porque essa maquininha... Cai no CPF do dono. Já começa a ter aquela nebulosidade ali das informações. Vai perdendo ponto, vai perdendo ponto. Então, não ter uma gestão, processos, sistemas, informações fidedignas só deprecia o valor da empresa. E existe um termo também dentro do Merger and Acquisition, se chama Due Diligence. Explica pra gente o que é esse Due Diligence, essa diligência que faz, né, dentro da empresa. Explica um pouquinho isso aí. É exatamente isso que a gente estava falando, porém num processo muito mais amplo. Lógico que a parte financeira é normalmente a primeira, que é olhada, até para bater ali o valuation que a gente vai começar a negociar, mas ela percorre todas as áreas da empresa. É uma auditoria. Isso que eu ia falar, é como se fosse uma auditoria em todas as áreas. Para validar o processo de fusão. Exatamente. Então vai olhar a parte trabalhista, talvez a parte ambiental, vou olhar os contratos, né? A empresa, ela aluga esse imóvel aqui,
qual que é a taxa de correção desse aluguel? Para eu entender o fluxo de caixa descontado, o impacto do aumento do aluguel no meu fluxo de caixa. É IPCA, então me manda o contrato. Poxa, mas esse imóvel aqui está num inventário que talvez possa, assim que finalizar o contrato, a empresa vai ter que sair. Perde ponto. Então é exatamente isso, confirmar e auditar todas as informações e aí sim, depois de feito todo esse trabalho, aí o investidor normalmente fala, bom, a gente começou num valuation de 50 milhões. Considerando tudo que eu encontrei aqui e as fragilidades que normalmente é o que mais são que é o que aparece, né? Que é o que aparece e deprecia o valor. Aqueles 50 milhões iniciais, agora eu estou disposto a entrar só por 30. Por quê? Porque tem essa e essa fragilidade, porque a sua gestão não está ok, seus números não estão ok, você não tem como me mostrar rapidamente e facilmente, como comprovar tudo que você me falou lá no início. E aí, se a empresa, por exemplo, negligencia a gestão na parte tributária, deixa de pagar alguns impostos, ou na parte trabalhista, muitos colaboradores, às vezes, sem ser carteira assinada, trabalhando na diária, que a gente sabe que acontecem com frequência. Isso tudo vai perdendo ponto e numa diligência dessa aí, isso é evidenciado para que o comprador saiba de fato onde está entrando. É isso mesmo? Com certeza. A gente entra num aspecto de provisionamento, né? Ou seja, se eu tenho uma pejotização feita de forma errada, né? Todas essas questões, esses passivos, sejam eles já mapeados ou até a possibilidade de aparecer passivos ocultos depois de eu entrar na empresa, eu começo a provisionar alguns valores. Então, como é que é na prática isso? Depois de analisar todas essas informações, a gente chega num número. Bom, então o valuation de 30 milhões, por exemplo, de 50 caiu para 30 e eu vou comprar 20% por 6 milhões no caso. Eu não vou te fazer o Pix desses 6 milhões agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou pagar normalmente metade, então eu vou te pagar 3 milhões agora. E a diferença eu vou pagando a cada 6 meses, por exemplo, conforme eu for conhecendo a operação e eu for tendo a confirmação de tudo que você me falou. Então, se nesse período, que normalmente é uns 2 a 3 anos, não aparecerem novos passivos, além daqueles que a gente encontrou, eu vou te pagando essa diferença que eu deixei provisionada, parcelada. Agora, se aparecer outros passivos, aí eu desconto desse valor. Então, daí da importância de ter a gestão bem feita, os números, as formalizações. A questão tributária, a gente sabe que, né, além do Brasil ter uma tributação alta, há um manicômio tributário. Só para você saber quanto você precisa pagar já é uma mão de obra gigantesca. E a gente sabe que muitos empresários, por N questões, vão fazendo do jeito que dá. E aí chega um momento que isso prejudica muito o valuation e também a possibilidade dele crescer de uma forma mais rápida trazendo investidor. Porque se ele não se preparar, ele vai perder o valor e vai perder ponto lá na entrada do investidor. Cláudio, estamos chegando ao final. Essa mesa de gestão nossa realmente é um pouco curta, mas é para trazer para o empresário, né, insights relevantes para que ele possa, no seu dia a dia, implantar, ajustar para conseguir melhorar o seu negócio através de gestão. E hoje trazemos para você, empresário, um conceito interessante. Nesse primeiro episódio, então nós estamos com uma série de 8 episódios, e nesse primeiro episódio com o Cláudio Sotani, especialista em gestão estratégica, que vai fazer com que a sua empresa melhore o valor dela e que ele possa contribuir também para fazer compras e aquisições através do M&A. Correto, né? Cláudio, para finalizar, quer deixar alguma palavrinha sobre o seu trabalho, seu Instagram? Que mensagem que você quer passar para o empresário que está assistindo, que está com esse desejo? Independente de haver um processo de busca de investidor, de venda, é importante o empresário se preparar. E aí eu volto no exemplo lá do início do valuation. O que é o valuation? Então vamos pensar no exemplo da casa. Eu vou vender essa casa aqui. O que normalmente eu faço? Poxa, eu conserto o telhado, eu arrumo aqui, eu limpo. Por quê? Para receber o corretor que vai trazer os interessados na casa, eu deixo ela brilhando, certo? Pensando na empresa. Cláudio, eu não quero vender minha empresa. Cara, mas por que você não deixa sua empresa organizada? Você que está nela, você vai querer ficar trabalhando nesse mesmo ritmo o resto da sua vida? Você tem sucessores? Entendeu? Olhar para o futuro, olhar a longo prazo. E nessa questão, além do valuation, de entender principalmente geração de caixa, olhar também a estrutura de capital. Muitos empresários hoje acabam pegando dinheiro de banco só porque o gerente está oferecendo. E a gente tem uma análise também, que a gente fala da estruturação de crédito, que é o quê? Buscar melhores formas de trazer dinheiro para dentro da empresa. E hoje tem, além dos bancos, tem os FDICs, tem os fundos, tem family offices que têm muito interesse
em colocar dinheiro, fazer compra de dívida, por exemplo, independente da situação do crédito, de fazer essa compra de dívida, ou seja, colocar o dinheiro deles em operações que estejam o quê? Boas, que tenham uma gestão interessante, que tenham os números na ponta da língua. Então, esse é o recado final que, mesmo que você não queira vender, deixa a sua empresa organizada. Faça gestão. Faça a gestão da forma correta. Então, a gente pode ser encontrado no Instagram, @evoluaconsultoria, e o meu é @CláudioSoltana. Prazer, muito obrigado. Para finalizar, deixamos para você um presentinho, uma lembrança nossa da Alubra Consultoria. Né? Vamos ver aqui. Para que você carregue no peito, assim como nós, porque nós entendemos que só gestão resolve. Só gestão resolve. Em qualquer área, em qualquer segmento. Olha aqui, rapaz. Olha aí, agora sim. Fardamento completo. Aí sim, hein? Tem um livrinho também que nós escrevemos também. Muito obrigado. Vamos ver aqui. Já vou colocar na lista. Gestão à É falência. curto, Muito mas é o bom. que a gente espera, com vários Muito insights para que o empresário você possa colocar no seu dia a dia, com frases simples, né? Um texto bem tranquilo. Pessoal, então muito obrigado, né, Gustavo? Vamos finalizar aí mais o primeiro episódio, né, da nossa mesa de gestão, com um tema central: gestão que transforma. O segundo episódio nós vamos estar gravando, terceiro. Não perca, se inscreva no canal, ativa o sininho e já compartilha com seus amigos empresários para não perder os próximos episódios. É isso aí, pessoal. E não se esqueça, Só gestão resolve. Até mais. Tchau. Tchau.